O crente disfarçado é o título desta minha palavra hoje. Eu vou basear em 2º livro de Crônicas. 2º livro de Crônicas. Esse negócio eu já sei, peraí. Não deixa aqui. Tá. Em 2º livro de Crônicas, capítulo 18. Tá aqui. Verso 29. Que diz o seguinte: E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Tá. Então, agora eu vou ler o verso 9 do mesmo capítulo 18 do 2º livro de Crônicas, que diz assim: E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Então, cenário de guerra, e aí eu quero chamar a atenção para o fato de que Acabe, rei de Israel, se disfarçou para entrar na guerra. Aí o meu tema é esse, o crente disfarçado. E aí nós sabemos que todo o enredo aqui é que Acabe, rei de Israel, quis ir à guerra contra Ramote de Gileade. E aí quando Josafá, rei de Judá, chegou lá, talvez porque Josafá era parente de Acabe, tinha se aparentado com Acabe, provavelmente casando com a filha de Acabe, Josafá também resolveu ir à guerra junto com Acabe. E aí o Acabe faz essa proposta. Ele iria entrar na guerra disfarçado, e enquanto que Josafá, rei de Judá, entraria usando seus trajes reais. Eu posso imaginar que esses dois reis, eles usavam as vestimentas reais, né? As vestimentas dos reis eram diferentes, naturalmente, da vestimenta dos demais integrantes do reino. Mas o Acabe, agora, podemos só imaginar por que ele quis entrar na guerra disfarçado. Porque ele era inimigo do rei da Síria. Era inimigo do rei da Síria. E o rei da Síria aparentemente tinha um ódio muito grande contra Acabe. E aí ele deu ordem para os seus subordinados ali do exército do rei da Síria para procurarem caçarem no meio da guerra Acabe, para matarem Acabe, porque ele diz: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Tem uma versão que diz: não pelejareis nem contra soldado nem contra oficial, mas somente contra o rei de Israel. Ou seja, o rei da Síria estava decidido a matar Acabe. E Acabe, pelo histórico que nós temos dele, ele era uma pessoa que não era bem visto por Deus, né? Ele era uma pessoa muito ímpia, desobediente a Deus, portanto não poderia esperar que Deus fosse por ele. E aí ele entrou na guerra disfarçado. Então, prosseguindo aqui, diz assim, verso 30: Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros, que tinha dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel.
Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, aí viram aqui, no meio da guerra, os capitães dos carros, os comandantes militares, viram Josafá, que estava usando as suas vestes reais, como rei de Judá, então pensaram que ele era o rei de Israel, né? Aí diz aí, disseram, este é o rei de Israel. Então o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Então aqui está, nós podemos começar a tirar algumas lições espirituais assim. O disfarce de Acabe, né? Acabe, ele entrou na guerra disfarçado. Enquanto que Josafá, rei de Judá, ele não entrou na guerra disfarçado, ele entrou de cara limpa, né? Não ocultando a sua identidade, mas exibindo as suas vestes reais. E claro que ele sabia que ele seria um alvo fácil, porque o inimigo, o exército da Síria, perceberia logo que ele era o rei. Se quisesse matar o rei, as suas vestes reais o identificavam como um alvo especial. Mas, aí vem aqui a lição, né? Como Josafá não estava disfarçado, até porque quando nós vemos o histórico de Josafá, nós percebemos que ele era um homem temente a Deus, né? Cometeu alguns erros na sua vida, mas no geral ele foi um homem temente a Deus, obediente a Deus, né? Então, e no meio da peleja, no meio da guerra, quando ele se viu ali acossado pelos os militares sírios, ele se viu cercado, né? Cercado pelos soldados da Síria, soldados e oficiais, né? Aí diz aqui, porém Josafá clamou, pelo que eu vou ver aí, né? Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Então nós aqui da igreja, né, na gestão do Novo Testamento, na dispensação do Novo Testamento, não dá para deixar de usar essa palavrinha aí, né? Espiritualizando, que é isso que nós devemos fazer, porque enquanto que no Antigo Testamento o povo de Deus travava guerras convencionais, materiais, no Novo Testamento nós já somos informados que nós somos participantes de uma guerra espiritual. Mas os princípios são os mesmos, né? Então, como Josafá entrou na guerra sem disfarce, de cara limpa, né? Ele clamou, ele ainda teve essa fé para clamar ao Senhor. Que a lição que fica para nós é que nós devemos também clamar ao Senhor, né? Já nós os cristãos estamos no meio da guerra e devemos clamar ao Senhor. Clamar aqui eu creio que tem um significado de orar, né? Embora pode dizer assim, clamar é falar em alta voz, né? Voz alta. Então acredito que existe realmente dentro da Bíblia uma teologia de orar em voz alta, né? Não que toda oração tem que ser feita em voz alta. Existe todo tipo de oração na Bíblia. Tem oração só no pensamento, sem pronunciar, sem mover os lábios, né? Tem oração em voz baixa, tem oração em voz normal e tem oração em voz alta, né? Elevaram a voz a Deus e disseram, né? E eu acredito que essa oração em voz alta, que é chamada de clamor, é assim quase que um ato de desespero, numa situação de muito perigo, uma situação muito radical. O crente deve clamar a Deus, né? Ou pedir socorro, pedir ajuda a Deus, que foi um ato de fé aqui de Josafá, porque ele clamou ao Senhor e diz aí, e o Senhor orou, e Deus os desviou dele. Deus é poderoso. Deus, na verdade, ele pode fazer qualquer coisa. Então, e a maneira como Deus livrou o Josafá aqui foi dessa que está aí no verso 32, né? Diz assim, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros
que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Essa foi a maneira como Deus usou para livrar Josafá, né? Acredito que Deus deu um jeito de mostrar para os sírios que aquele que estava usando aquelas vestes reais não era o rei de Israel, não era Acabe, e eles estavam procurando Acabe, né, rei de Israel, que naturalmente deveria estar usando uma vestimenta real, como Josafá estava, mas na verdade ele estava disfarçado. Então, como Josafá, olha, como Acabe, ele estava dentro da guerra disfarçado, normalmente ele não seria reconhecido, porque no meio da refrega, né, do combate, as pessoas seriam identificadas pela vestimenta, né? Aí ele deve ter se vestido de soldado. E alguém olha, se é aquele soldado ali, né? Mas estava cheio de soldado, então era um soldado comum com outro qualquer, em virtude da sua vestimenta. Jamais seria reconhecido pelos seus inimigos, porque ele estava disfarçado. Só que aconteceu o seguinte, né, aqui no texto, diz assim: então um homem armou o arco e atirou a esmo, ferindo o rei de Israel entre as juntas da couraça. Então disse ao carreteiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Hoje fala-se muito, especialmente no Rio de Janeiro, em bala perdida, né? De vez em quando nós vemos alguém, olha, às vezes acontece até com criança, né? Uma criança foi ferida por uma bala perdida, ou um adulto, uma bala perdida atingiu tal pessoa. E nesse caso aqui não foi uma bala perdida, mas foi uma flecha perdida, né? O soldado atirou a esmo. Alguém atirou a esmo, podia não ser nem soldado. De repente era um oficial. Ele atirou a esmo, né? Uma flecha perdida. E essa flecha foi se encravar nas brechas da armadura de Acabe. Havia brecha na armadura dele, né? Não sei que tipo de couraça ele estava usando. Hoje tem colete à prova de bala, né? E não sei se há realmente alguma brecha no colete, coisa semelhante. O certo é que ele ficou gravemente ferido, e diz aí que ele falou, né? Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Ou seja, no meio da guerra, no meio da batalha, ele se viu gravemente ferido e pediu para ser tirado do meio da batalha. Mas isso não aconteceu porque é possível que o soldado ou o oficial que estava junto com ele, a quem ele pediu isso, deve ter argumentado com ele: mas se você for retirado do meio da guerra, os nossos inimigos vão ver que nós estamos sem comandante, né? E aí nós vamos ficar mais enfraquecidos ainda e ele mais forte. Então talvez seja melhor você se manter aparentemente saudável, em pé, para que os inimigos pensem que você não está ferido, né? E tenham mais temor, que é isso que vai dizer aqui, que diz assim: e aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios até a tarde, morrendo na hora do pôr do sol. Então, mesmo ferido, e ferido gravemente, ele se manteve em pé no seu carro, para que os inimigos não percebessem que Israel estava agora sem um comandante, estava gravemente ferido, diria mortalmente ferido. Mas aí vem, como ele já estava mesmo disfarçado, mais um disfarce, mais uma dissimulação, que pode ser até interpretada aqui como uma estratégia de guerra, mas não sei se funciona dessa maneira, né? Ele se manteve em pé no seu carro, fingindo que não estava ferido. Não sei quanto ele teve que suportar essa dor, né? Ferido gravemente por uma flecha, para que os inimigos não pensassem que ele estava ferido. Foi mais uma dissimulação ali, um engano. Então, o que eu quero pensar é o seguinte: na verdade, o Acabe se disfarçou. Um dos motivos que ele se disfarçou é que
o profeta Micaías foi chamado para dar sua opinião a respeito se ele deveria ir à guerra ou não contra Ramote de Gileade. E o profeta Micaías disse para ele corretamente que se ele fosse para a guerra, ele morreria, ele perderia a guerra, que ele não deveria subir, né? Mas só que ele não deu crédito na profecia de Micaías, né? E a gente vê aqui no texto que Micaías era um dos profetas mais respeitados ali de Israel, né? Os outros profetas que profetizavam só vitória para o rei já tinham dado o seu recado, né? Aconselhando o rei a subir a guerra. Às vezes, quando o governante é mal assessorado ou é mal aconselhado, é uma perdição para ele. Esses profetas modernos que são, na verdade, os assessores especialistas e podem aconselhar mal, né? Na medida em que os assessores só aconselham coisas boas, bajulam, né? Dizem só coisas que o líder quer ouvir. Era o que esses 400 aliás, esses profetas falavam aqui, né? Sobe que tu serás bem sucedido. Porque eles sabiam que o rei queria ouvir uma palavra de encorajamento, né? Você vai vencer, você vai ser bem sucedido. E eles falavam então aquilo que o governante, o líder queria ouvir. Que na verdade eram bajuladores, né? Será que acontece hoje isso? Com certeza, né? Às vezes os líderes podem ser assessorados de pessoas que não vão dizer a verdade para eles. Vão dizer aquilo que ele gostaria de ouvir. E às vezes preparam uma cilada para ele, como foi o caso aqui. Só que Micaías não era assim, né? Micaías era um profeta sério. E ele falou assim: o que o Senhor mandar, eu falarei. E aí ele falou realmente a verdade, que se Acabe subisse para a guerra contra Ramote de Gileade, ele perderia, ele seria morto, né? Aí entra a questão da fé. Só que Acabe não deu ouvidos à profecia de Micaías. Não deu ouvidos à profecia de Micaías. E ainda castigou o profeta, né? Mandou prender o profeta a pão e água, dizendo até que ele voltasse vitorioso, era para manter o profeta preso a pão e água. Pão de amargura e água de amargura, que ele diz, né? Então, e aí o Acabe foi morto dessa maneira. A gente pergunta assim, peraí, essa flecha que foi atirada a esmo, que foi que guiou essa flecha? Foi o diabo ou foi Deus? Foram os demônios ou foram os anjos de Deus? Alguém guiou essa flecha. Porque não tem nada a esmo, né? Mas mesmo sendo uma flecha que foi atirada a esmo, alguma mão invisível estava guiando essa flecha. Poderes invisíveis atuam na terra, atuam nas guerras, atuam em todas as circunstâncias. Há poderes invisíveis atuando. Então, não é por acaso que as coisas acontecem. Não foi azar de Acabe. Foi uma providência que veio do mundo espiritual invisível. Uma mão invisível guiou aquela flecha. E fez com que ela acertasse na brecha da armadura de Acabe, embora ele estivesse disfarçado. Porque o disfarce funciona para os homens, né? Quando nós nos disfarçamos, podemos enganar os homens, mas não podemos enganar Deus, né? Nem o mundo espiritual todo, que eu acho que o mundo espiritual sabe. E aí, por que eu estou falando sobre essa questão aqui do crente disfarçado, o disfarce de Acabe num cenário de guerra, que foi a perdição dele? Quer dizer, não resolveu o fato dele ter se disfarçado, ele morreu a si mesmo, né? Para aplicar no Novo Testamento é o seguinte: o que é um disfarce? Um disfarce, ele é alguma coisa que nós colocamos para que nós não sejamos reconhecidos, né? É alguma coisa que nós colocamos para não mostrar a nossa verdadeira face, não mostrar quem nós realmente somos, né? É claro que tem coisas que são necessárias, né? Mas no geral mesmo, quando nós aplicamos esses princípios no Novo Testamento, na guerra espiritual, eu acredito que o disfarce ele serve sempre para enganar os homens, os seres humanos, né? Para ocultar aquela pessoa,
há pessoas que fazem até cirurgia plástica, né, que é uma espécie de disfarce, mudam a identidade. E às vezes isso é até usado para o lado do bem, como programa de proteção às testemunhas. Mas quando isso é aplicado no sentido espiritual, a questão é, no sentido espiritual, o que é realmente um disfarce? O que a Bíblia está querendo nos dizer quando ela mostra que a pessoa disfarçada, ela acaba perecendo no meio da guerra? O que significa o disfarce, né, à luz do Novo Testamento? Eu acredito que o disfarce do Novo Testamento, que é o disfarce espiritual, é chamado de hipocrisia, né? Hipocrisia. E aí, eu creio que a mensagem do Novo Testamento na guerra espiritual é que nós não usemos de disfarce, mas nós sejamos transparentes, verdadeiros e não sejamos hipócritas, né? Não sejamos hipócritas. Porque se nós formos hipócritas, ou seja, escondermos das pessoas quem nós realmente somos, as pessoas vão ser enganadas, né? Elas vão acreditar naquele estereótipo que nós estamos exibindo ali para elas, né? Então, nós estamos apresentando para as pessoas uma fachada falsa. Um personagem, assim, né? Isso aí é um personagem que foi criado como se fosse numa novela, num filme, para ser interpretado por essa pessoa, mas isso não é ela de verdade. A pessoa de verdade mesmo é outra pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer assim, iracunda, uma pessoa raivosa, quem a conhece bem sabe que ela é assim, né? Impaciente, cruel, mas quando ela lida com outras pessoas que não a conhecem bem, ela finge ser uma pessoa mansa, finge ser uma pessoa sorridente, amável, né? E é um disfarce que ela está usando. Então, na verdade, é um disfarce, que eu acredito que é isso que o Novo Testamento chama de hipocrisia, né? Hipocrisia. Então, o que significa então, já que nós, né, do Novo Testamento, nós estamos numa guerra espiritual, da mesma maneira que o Israel do Antigo Testamento ia para a guerra física, não é que nós iremos à guerra, nós já estamos, né? Toda a vida cristã é uma guerra do começo ao fim, só que é uma guerra espiritual, né? Os princípios que são usados são os mesmos, né? Se Acabe tivesse dado ouvidos ao profeta Micaías, porque Deus mandou para Acabe uma mensagem por meio de Micaías, a mensagem verdadeira, para que ele não subisse à guerra, né? Porque Deus mandou avisar para ele por meio do profeta, só que ele não creu no profeta. Ele não creu no profeta. Eu acho que é por isso que até lembrei aqui que, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui na sequência. Eu estou considerando aqui o segundo livro de Crônicas, capítulo 18, mas se nós saltarmos para o capítulo 20, que nós vamos encontrar Josafá no cenário, ele vai dizer assim, nessa guerra que ele está envolvido lá. Verso 20, né? Segundo livro de Crônicas 20, né? Diz assim, parte B: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, Josafá está aqui emitindo um conceito verdadeiro. Crede nos seus profetas. Pelo menos à luz do Antigo Testamento, os profetas eram os mensageiros de Deus, porta-vozes de Deus, né? Era a boca de Deus. E aí, Deus mandava mensagem por meio do profeta. E aqui o profeta Micaías exerceu com fidelidade o seu ofício de profeta e avisou ao rei de Israel que ele não deveria subir a essa guerra, só que o rei não creu no profeta, né? Quando Josafá diz, crede nos seus profetas e prosperareis. E aí Acabe não creu no profeta Micaías, que era um profeta de Deus fiel, e por causa disso ele foi à guerra contrariando a palavra do profeta. E aí mesmo se disfarçando, usando os recursos que ele tinha para
minimizar o risco de ser ferido, mas não deu certo, né? Porque o mundo espiritual, ele vê toda a conspiração ali, né? Os militares sírios jamais encontrariam Acabe no meio daquela peleja, porque ele estava disfarçado, talvez de soldado, né? E aí eles jamais o encontrariam, mas não foi necessário, porque uma flecha perdida o feriu. Então nós do Novo Testamento da igreja, que estamos envolvidos também numa guerra, uma guerra espiritual sem fim, contra seres espirituais, eu acredito que o que a Bíblia está nos ensinando é que nós devemos guerrear sem usar disfarce, né? Sem usar uma falsa aparência, né? Então, por exemplo, eu quero aqui, eu vou citar só aqui um texto do Novo Testamento que vai confirmar isso, que é Mateus capítulo 6, né? Que fala aqui sobre a hipocrisia, né? Os hipócritas. Na verdade, ali o Acabe estava sendo hipócrita, né? Disfarçando-se para não ser reconhecido, fazendo-se passar por algo que ele não era. Isso não o salvou. Agora veja só, Novo Testamento, Mateus capítulo 6. Guardável de fazer a vossa justiça. Aqui eu quero dizer no original a vossa justiça, né? Não é esmola como está aqui não. Diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Olha só. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, o costume dos hipócritas aqui, eu vou colocar o crente disfarçado, é o hipócrita, né? É que ele tanto orava, ele dava esmola e fazia trocar trombeta diante dele para chamar a atenção de muita gente, para que todos vissem que ele era uma pessoa bondosa, estava dando esmola para os outros, né? E aí o objetivo dele era ser visto pelos homens. Provavelmente esse hipócrita aí, e geralmente eram os fariseus que eram hipócritas. O Novo Testamento diz que os fariseus eram hipócritas. Eu já mostrei que os fariseus, geralmente eles eram sacerdotes e levitas, ou seja, da liderança de Israel, mas eles eram hipócritas, ou seja, disfarçados, né? Provavelmente essas pessoas, eles não eram bondosos assim como eles queriam demonstrar para o povo. Provavelmente eles podiam não ter nenhuma misericórdia, eles podiam ser uma pessoa totalmente diferente daquela cuja imagem ele estava vendendo para o povo. Ou seja, ele estava entrando na guerra disfarçado, escondendo a sua verdadeira face, o seu verdadeiro caráter, e vendendo para o povo uma imagem falsa. E o povo, como geralmente acontece, acreditava naquilo, e o povo os tinha em alta conta, né? Na conta de grandes benfeitores da sociedade. Será que é isso que os políticos fazem hoje, geralmente? Provavelmente sim, né? Aí diz aqui, mas quando tu deres esmola, aí Jesus agora está dando a receita correta para entrar na guerra dessa maneira. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, isto é, não use disfarce, né, para impressionar o povo, porque a pessoa que verdadeiramente é bondosa, ela não precisa disso. Ela faz as coisas secretamente, porque sabe que Deus está vendo, e tendo Deus como público, auditório, ou audiência, né? Mas já na televisão falando de audiência hoje, é suficiente, porque Deus sabe quem nós somos, e na medida que nós fazemos essas coisas secretamente,
Deus nos recompensará. Aqui está dizendo publicamente, né? E aí, a próxima coisa que Jesus fala aqui é sobre oração, né? E quando orares, não sejas como os hipócritas. Normalmente ele dá aqui o exemplo dos hipócritas. Os hipócritas é o crente disfarçado, né? Que vende uma imagem que não é verdadeira. Todo mundo pensa bem dele, quando na verdade ele não é assim, né? Se ele fosse assim, não precisava fingir, ou seja, se disfarçar, né? Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É a mesma coisa aqui sobre a oração, né? Não precisa fazer publicidade da oração, porque a gente já vai vendo aqui por essa questão aqui, desse ensinamento de Jesus, que a pessoa que ora mesmo, ela ora em secreto, no seu quarto, tendo por audiência e por audiência aí público, somente Deus, né? E Deus está vendo que a pessoa está orando em secreto no seu quarto, ninguém sabe, mas basta que Deus saiba, porque os hipócritas, eles oram diante do povo, ele diz aqui, né? Oram em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Por quê? Eles querem vender para o povo a imagem de pessoas de oração, pessoas piedosas. Olha como aquela pessoa ora. Então, quando a gente vê assim, pessoas que gostam muito de orar em público, diante do povo, eu já penso logo, será que essa pessoa ora em particular? Porque tem necessidade de demonstrar sua piedade na oração, diante do povo, publicamente, para que o povo esteja na conta de pessoas espirituais, piedosas. E será que essa pessoa ora em particular? Fica a pergunta. E a terceira coisa que Jesus fala aqui é sobre o jejum, né? Verso 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Então, os hipócritas tinham esse negócio, né? De mostrar ao povo que jejuava. Então desfigurava o rosto, né? Para que o povo visse, né, que eles estavam jejuando ali com aquela aparência de quebrantado e tal. E na verdade Jesus aconselha que a pessoa desfaça, acho que disfarça não é a palavra certa, não, porque eu estou falando que não é para se disfarçar, mas que eles ajam com naturalidade, né? Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, né? Para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então sempre há uma recompensa da parte de Deus para aquela pessoa que faz essas coisas secretamente, tendo só Deus como observador, né? Como audiência ou como público, porque Deus vai recompensar, mas as pessoas não precisam saber, né? Para que elas não venham ter uma imagem de exaltação sobre um ser humano, né? E se a pessoa é uma pessoa que não ora, que ela deve demonstrar isso para o povo, né? Ou se é uma pessoa que não dá esmola, ela deixa o povo saber que ela não dá esmola. E se ela é uma pessoa que não jejua, ela deve dizer para o povo que não jejua, né? Porque ela não estará disfarçada, mas eu acredito que nós, os cristãos, talvez não só nós os cristãos, mas qualquer ser humano, sabe que precisa ter uma conduta piedosa, íntegra, né? Até para ser aceito pela sociedade, né? E aí nós somos tentados, quando nós não temos essas qualidades que sabe que nos recomendariam diante dos homens, nós podemos fingir que temos, né? Mas, de acordo com a mensagem que vem lá do Antigo Testamento, na história de Acabe, já que nós estamos em guerra, você ir à guerra disfarçado, fingindo ser quem você não é, você abre brecha na sua armadura para ser atingido por uma flecha, né? Por isso que o Novo Testamento fala de dardos inflamados do maligno,
em Efésios capítulo 6, para não ser surpreendido por uma flecha dessa, é melhor não entrar na guerra disfarçado. Mas eu quero citar aqui um versículo que está no Salmo 91. Eu quero ler só o verso 5, que diz assim, não, o 5 a 7, diz assim, verso 5, Salmo 91. Não terás medo do terror de noite, nem da flecha que voa de dia. Aqui tem da seta, mas a NVI bota flecha, né? A flecha, não terás medo do terror de noite. De noite tem um terror, né? Nem da flecha que voa de dia. Durante o dia uma flecha voa. Aqui, se nós transformarmos isso na linguagem espiritual, são dardos inflamados do maligno, né? Aí o Salmo 91 continua. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Está sempre fazendo um contraste no dia e à noite, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Eu acredito que aconteceu exatamente o inverso com a questão de Acabe, porque entrou disfarçado na guerra. É possível que ele viu muitos caírem, né, ao seu lado e à sua direita, mas ele caiu também, né? Mas aqui diz que tu não serás atingido, não chegará a ti, né? Mas aí tem as qualificações, né, das pessoas que têm essa segurança da parte de Deus. Que no caso ali, Josafá, que era o rei que estava na guerra sem disfarce, usando a sua vestimenta real, ele foi socorrido por Deus no meio da guerra. E ele escapou ileso, né? Escapou ileso. Não foi ferido na guerra. Voltou da guerra para contar a história. Então, nós aqui, os cristãos, principalmente, devemos adotar essa estratégia de guerra espiritual. Não vamos nos disfarçar, né? Nós devemos ser educados, né? O ensinamento do Testamento é que nós devemos ser educados, né? Devemos ser pessoas afáveis, mas não hipócritas, né? E procurar ocultar com todas as forças as 7 chaves os nossos defeitos, né? É melhor dizer assim, olha, meus irmãos, eu quero dizer que ainda não consegui me libertar do vinho ou da cerveja, então estou bebendo, orem por mim para Deus me libertar, né? Então, eu ainda não consegui deixar de mentir, porque às vezes quando eu sinto a vontade de mentir e tal, né? É claro que isso eu estou fazendo aqui quase uma fantasia, né? Porque quem é que vai fazer isso, expor os seus defeitos? Mas diante da guerra espiritual, é melhor dizer quem nós somos, né? Se você tiver coragem, porque isso será uma segurança para não ser atingido por uma flecha no meio da guerra, né? Então só faremos isso pela fé, né? Se nós acreditarmos na palavra de Deus, que isso realmente nos trará segurança. Não entre na guerra disfarçado. E você que é um cristão, você está na guerra contra poderes invisíveis, né? Então não entre disfarçado nessa guerra. Use as peças da armadura, que está lá em Efésios 6, de 10 a 20, mas não se disfarce. Lá fala do escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu acredito que Acabe não tinha um escudo, porque eu não sei de que direção viu a flecha na direção dele, que o atingiu na brecha da armadura, mas é possível que ele não tivesse o escudo ali para aquele dardo, né, que viu uma flecha que o matou. Então fica aí a dica: não entre na guerra. Aliás, você já está na guerra, né? Então não se disfarce, de cara limpa, e clame a Deus no meio da peleja. Clame a Jesus, né? O nome é Jesus, esse é o nome que deve ser invocado no meio da peleja, que ele vai lhe livrar, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Ainda que isso se aplique na questão da salvação, mas no socorro bem presente da angústia também é aplicável. Então que assim Deus nos dê a vitória nessa guerra e nos ajude a lutar nela sem